Convido todo mundo a fechar os olhos. Respire fundo, porque assim a gente vai acalmando o nosso corpo, o nosso coração e a nossa mente. No silêncio do seu coração, com as suas palavras, peça ao Espírito Santo baixinho. Peça que o Espírito Santo te ajude a ter um coração aberto, que você consiga reter aquilo que for bom, aquilo que é necessário. Senhor, nós pedimos, no nome de Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora, a presença dos anjos e dos santos do céu, para que nos guardem, para que nos ajudem no combate desta noite. Nós pedimos, Senhor, para cada uma de nós, a graça do Espírito Santo que vem nos acalmando e que nos dá a graça de ter o entendimento, porque o Senhor é o dono de toda a sabedoria. Mãe Santíssima, a cada segundo consagramos a vós, a nossa ida, a nossa volta, as nossas famílias. Entregamos todas as nossas preocupações, inquietações, medos e inseguranças, tudo que nos afasta do momento presente. E pedimos que a Senhora, como Rainha do céu e da terra, esteja conduzindo tudo sempre, Mãe, mas para a honra e glória de Jesus. Ave Maria, graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estamos analisando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Sentar. Então, eu peço, por favor, me leva quando for umas 8 horas. Por favor, umas 8, 8 e 10. Meninas, até o momento presente, eu expliquei algumas coisas a respeito da consagração. Mas hoje vai ser um dos temas mais importantes, então eu peço que vocês prestem atenção e, se sobrar dúvida, guardem um pouquinho, porque no final eu vou fazer questão de responder mais ainda, porque esse geralmente surge dúvidas. Toda devoção que nós temos, seja Nossa Senhora, seja algum santo, por exemplo, eu gosto muito do Padre Pio de Santa Rita. Se nós temos uma devoção e nós não temos isso com foco na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos errados. Isso significa o quê? Significa que nós estamos rezando a um santo para que ele nos ajude a nos aproximar de Jesus. Nós olhamos para Nossa Senhora para que ela nos ensine como imitar, como amar. Eu vou ficar descalço porque está escutando muito meu pai, isso está atrapalhando. E o Espírito Santo vai fazer isso. E aí eu pergunto para vocês, se nós falamos que somos devotos de Nossa Senhora, mas nós muitas vezes não imitamos a ela para amar Jesus, isso seria uma coisa errada, não seria? Ou seja, eu rezo o terço, mas eu não quero comungar. Eu rezo o terço, eu rezo o ofício, eu rezo a ladainha, mas eu não faço questão de talvez ir lá fazer adoração para o Santíssimo uma vez, de vez em quando. Eu sou devota de Maria, eu uso a medalha milagrosa, eu sou devota. Mas tem gente que gosta muito de escapulário. Ando com esses objetos sagrados no pescoço, as medalhas. Mas quando precisa, eu tenho preguiça de pelo menos ler um trechinho do Evangelho. É uma devoção vazia. Não adianta rezar o terço, não adianta eu falar que sou devota de Nossa Senhora, se o meu amor por Jesus não está crescendo.
Porque um verdadeiro devoto da Virgem Maria, ele é conduzido pelas mãos dela, é conduzido pela vida dela, é conduzido por meio dela ao Espírito Santo. E o Espírito Santo nos leva a Jesus. Por isso que quando vocês forem falar, eu sou devoto de Nossa Senhora, tome cuidado, a sua vida mostra que você ama Jesus? A sua vida mostra que você está tentando pelo menos lutar um pouquinho? Isso que eu falo para vocês é para mim também. Quem me conhece sabe que eu sempre estou com o terço na mão. É um hábito, é um costume, é uma devoção minha. Eu não ando por superstição, eu ando porque eu realmente procuro estar rezando. Tudo bem. Consigo? Nem sempre, mas eu sempre estou com o terço próximo. Agora, se algum dia eu rezar o terço, o rosário, rezo o ofício, mas eu me esqueço de pelo menos prestar atenção na leitura que é proclamada na missa. Se eu não coloco o meu coração para adorar Jesus na Eucaristia quando ele passa, a minha devoção é vazia. Porque tudo tem que nos conduzir ao Senhor. Esse é o primeiro ponto. Porque hoje a gente vai falar de quem é Nossa Senhora. Mas Nossa Senhora perde todo o sentido se nós não temos Jesus como centro. Por isso que eu senti de começar. Vocês sabem por que eu tirei o tênis? Vocês podem falar. Porque seu pé tá pegando fogo? Também. Por quê? Porque meu pé tá pegando fogo também, mas não só. Porque o Espírito Santo me pediu para lembrar que pra gente se converter, a gente tem que se despir. Eu não vou tirar minha roupa, então eu tenho que tirar alguma coisa, no sentido de tirar o meu tênis. Significa o quê? Significa que talvez eu, Pamela, eu tenho que aprender a caminhar sem medo. Talvez a Vilma tenha que tirar, se despir interiormente. É uma metáfora, gente. Despir o coração dela, um exemplo da dificuldade de perdoar. Talvez a Marcélia do comodismo são exemplos, tá bom? Talvez a nossa irmã do orgulho. E cada uma de nós. Por quê? Porque a devoção a Jesus pelas mãos de Maria é para nos tirar da nossa zona de conforto, da nossa zona de pecado. E aí eu vou fazer uma pergunta que eu gostaria de ouvir de vocês. É estranho uma pessoa tirar o sapato no meio da formação. Pelo menos não é normal, né? Toda formação que vocês vão, a missa que vocês vão, o grupo de oração, o pregador tá calçado, ele não costuma tirar, né? Eu quero respostas, não o rostinho sorrindo. Eu nunca vi. Se quiserem discordar, podem discordar à vontade. Hoje é pra isso. Vocês nunca viram, eu também nunca vi, eu vi só em um retiro. E nesse retiro, a pessoa ela se sujou inteira de barro. Ela estava de branco e na pregação se sujava de barro. Se sujava de barro. Alguém já fez Talitacum aqui? Não? Então, se vocês puderem fazer, faça. É maravilhoso. Como é que é o nome? Talitacum. O que é isso? É um retiro que a Aliança de Misericórdia faz, voltado para jovens, mas quem é mais velho participa às vezes. É muito bom, viu? E são 2 dias, onde nós temos um encontro pessoal com Jesus. Eu não posso contar muito, porque quando a gente faz esse encontro, nós fazemos a promessa de não contar demais. É uma promessa, então eu não posso contar tudo. Mas o que eu posso dizer é que é maravilhoso. Aí já foi, não desse, né? Foi. Ela que acontece, tudo não pode contar, né? Não pode. É porque a gente fez dos irmãozinhos a curiosidade. Muitos vão assim, somente jovens. Mas na minha adolescência, eu conheci Jesus na igreja. Eu conheci Jesus no retiro que teve da Aliança. Foi muito especial, diga-se de passagem. Até hoje eu tenho muito carinho. Mas lá eles fizeram coisas que eu não vejo ninguém fazendo. E uma dessas coisas era o rapaz todo de branco, pegando barro e se sujando. Se sujando. Aí vocês sabem que para lavar roupa branca suja de barro é uma luta. Né? Ainda que a máquina lute, ela vai ficar lutando um bom tempo para poder limpar.
Mas o que acontece? Acontece que o nosso pecado, ele se tornou comum. Eu perguntei para vocês se a pessoa ficar descalça é normal. Não é. Seja bem-vinda. Pai Jesus. Eu só sei de trabalho. Fique em paz. Ficar descalço não é comum. Se sujar de barro não é comum. Mas o pecado que nós estamos parados, nós estamos acomodados, ou como dizia o Padre Silei, o pecado de estimação que carregamos, ele se tornou comum. Então, infelizmente, muitas vezes nós temos uns pregadores que levam a palavra bonito. Saiu da porta da igreja, aparece outra pessoa. Vocês já viram alguém fazendo isso? Um ministro da Eucaristia, alguém que está dentro da igreja servindo e parece outra pessoa? Não apontem nome, só concordem com a cabeça ou discordem com a cabeça. Concordem ou discordem? Vai, cabecinha. Só com a cabeça, sem nomes, por caridade. Cabecinha positiva, cabecinha positiva, cabecinha positiva. Você já viu alguém que está servindo a Deus, por exemplo, um ministro, um leitor, saiu da igreja, parece outra coisa? Na igreja é um testemunho, fora é outro? Tudo bem, só a cabecinha, não quero nomes, por caridade. Sabe o que acontece? É que nós precisamos ser coerentes com o nosso testemunho. E não pode ser algo comum a gente ver um testemunho tão feio pela metade, que eu vivo uma coisa e faço outra. Isso não é para ser comum, mas se tornou comum. Isso sabe por que é feio? Porque em primeiro lugar nós vamos responder ao Senhor, porque nós tendo conhecimento, nós estamos aí nos esforçando. Eu falo nós, mas todos vão responder, especialmente quem muito conhece, porque a palavra fala que a muito foi dado, muito será cobrado. Esse muito pode ser dom, pode ser conhecimento, pode ser ministério, especialmente ministério, porque ministério tem um campo de visão, de atuação muito grande. E o que isso tem a ver com Nossa Senhora? Tem a ver que muitas pessoas se dizem consagradas a Jesus pelas mãos de Maria, mas são uma pedrinha no sapato, para não falar outra coisa, porque eu não posso pecar, eu não posso dar contra-testemunho, mas me dá até um sentimento de indignação. Por quê? Porque usar a medalha, usar o terço, falar que é devoto, falar que é consagrado, fazem, mas falta o testemunho. É consagrado que fala palavrão. É consagrado que comunga o corpo e o sangue de Jesus e está fazendo fofoca com qualquer um. A pessoa nem se segura um pouco, já virou hábito. É pregador que está ali na frente, daqui a pouco você vê, ele não tem nenhum olhar puro. Ele olha para as outras como se fosse um objeto de desejo, que é errado, que não é legal. Estamos pecando. E por mais que na igreja as pessoas não costumem falar de frente, nós vemos, nós sentimos. Por que o Padre Jonas da Bíblia, o fundador da Canção Nova, até hoje, o que ele falou, que ele viveu tem peso? Porque ele deu um testemunho coerente. Ele era imperfeito, mas ele lutava para ser coerente na imperfeição, na fraqueza, na limitação. Mas ele lutava. Por que os santos têm um peso enorme? Porque para a igreja proclamar alguém santo, ela estudou muito a vida da pessoa. Ela viu o que a pessoa escreveu. Ela viu com quem ele conviveu ou ela conviveu. Como o santo, a santa reagia, vivia. Para que possa ter um testemunho coerente. Santo Agostinho é um dos meus santos favoritos quando a gente fala de conversão, porque ele pintou e bordou 7. Bebia, gostava de mulheres, ele era um homem saudável, bonito, falava bem. É natural também que ele tivesse muitas tentações, ele teve e se entregou. Só que ele virou santo, porque ele teve um encontro com Jesus e foi mudando aos poucos. A questão é, depois que ele encontrou Jesus, quando ele percebeu que era errado,
Ele fez de tudo para não cair. E quando ele caía, ele recomeçava. Hoje eu vou falar para vocês da devoção e de quem é Nossa Senhora. Mas no meu coração, na minha oração pessoal, o Senhor falava muito. Fale sobre testemunho. Porque imaginem vocês, o Padre Francisco prega bem, ele fala com amor, ele puxa nossas orelhas também, né? Bastante na homilia às vezes. E com razão. Agora, se o Padre Francisco sair de cima do púlpito e a gente vê ele dando em cima de uma pessoa, de uma mulher, ele nunca fez isso, isso é exemplo. Se a gente vê ele dando em cima de uma mulher que é casada, a gente vai ter respeito? Não. Porque o respeito pelo sacerdócio a gente pode até ter, mas ele deixa de ter autoridade, porque ele não vive. Se eu ensino para vocês esse caminho, daqui a pouco vocês me encontram lá na rua, com aquele shortinho, aquelas músicas bonitas do funk, só que não, né? Porque a letra é misericórdia, né? A letra é misericórdia divina. Vocês me encontram de topinho, vocês nunca vão me ver assim, tá? Mas só por exemplo. Vocês me encontram de topinho, assim, aquele shortinho mostrando a polpa da bunda, misericórdia. Eu sei que vocês sem poder. Vocês vão olhar pra mim e falar, nossa, cadê aquela menina que falava tanta coisa do céu, falava quanto pecado, do jeito que tá? Não é? O testemunho nosso, ele tem o poder de levar, de trazer ou de afastar. Tudo me é permitido, a palavra fala, mas nem tudo me convém. A Pâmela que eu sou aqui é a mesma que eu sou na minha casa. A diferença é que eu não fico às vezes tão séria porque eu não estou ensinando a todo tempo. Eu estou conversando, eu estou convivendo. Então é natural que por eu estar ensinando, eu fique um pouco mais séria até para a gente poder ter foco. Porque se for para bater papo, a gente vai embora só amanhã. Porque mulher para conversar arranja assunto até de onde não tem. E isso é um dom maravilhoso que Deus nos deu. Mas o que eu quero que vocês entendam é, se vocês forem continuar escolhendo o caminho de ser cristã, católica, apostólica, romana, eu acrescento mariana, né, porque somos filha dela, Deus não está pedindo que vocês, que nós sejamos perfeitas, porque isso é uma coisa que a gente vai se convertendo. Mas tem defeitos que já se tornou comum, que todo mundo aceita, que nós temos que renunciar. É aquela pessoa que está domingo na missa, chegou os parentes na casa, daqui a pouco estão falando mal de alguém que não está ali para se defender. Que belo testemunho, né? Excelente testemunho, me perdoe a ironia, porque isso está tão comum que dá até um pouco de tristeza no meu coração. Depois essa mesma pessoa fala, meu filho não quer ir na igreja. Por que será? Não vê o testemunho dentro de casa? O meu irmão, eu vou contar para vocês um pouco da minha história. O meu irmão, eu sempre fui de igreja, meu irmão também cresceu, mas com o tempo ele se afastou. Ele acredita, mas ele se afastou. E num período onde eu com a minha mãe a gente tinha que se converter, mas a gente ainda tem, né? A gente estava mais ruim ainda na caminhada. A gente começou a falar de algumas pessoas da comunidade que a gente não estava se dando bem. Feio, isso é muito feio, mas é um erro que eu tive. E aí mãe e filha conversando, falando da dificuldade de conviver com algumas pessoas. O meu irmão, que já não estava caminhando há alguns anos, ele chegou no meio e falou, viu? Ele falando, que testemunho bonito, viu vocês duas, hein? Saiu andando. Aquilo pra mim colocou a minha cara no chão, porque ele que não estava buscando estava com a consciência mais tranquila do que eu. Eu não dei testemunho pro meu irmão. A minha mãe na época também não tinha dado testemunho pro meu irmão. E a gente rezando para ele voltar para a igreja, rezando para mim. Vocês entendem? Ainda que a gente dê testemunho em coisas boas, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa língua. Porque a mulher fala que quando fala, nós somos impiedosas. Nós muitas vezes falamos sem ter compaixão. Ou eu estou errada? É só eu que falo demais? Não. É só eu? Por favor, eu quero saber de vocês. Imagina, não. Às vezes vocês vão falar assim pra mim, Pâmela, eu não falo. Glória a Deus, mas a maioria fala. E às vezes a gente escuta. E às vezes a gente também tem tão pulso de falar, viu? Você já falou demais?
ouvir desabafa uma coisa, mas às vezes aquele bafo vira reclamação, murmuração. A pessoa vem uma, vem duas, vem 500 vezes falar da mesma situação. E aí a pessoa não quer tomar uma atitude. E a gente quer ouvir tanto por carinho quanto por respeito. Porque a gente não quer machucar. Às vezes a gente também tem que saber se posicionar e falar, viu, já te ouvi, não quero ser grossa, mas isso não é legal. Você ficar falando isso não é bom. Sabe por quê? Porque o nosso silêncio, ele consente. Uma coisa é quando a pessoa precisa desabafar. Uma coisa é uma, duas, três, porque às vezes a pessoa está numa luta muito grande realmente com alguém, às vezes no serviço, uma adversidade, uma dificuldade. Mas venhamos, depois de um ano, a pessoa não faz nada para mudar e sempre está falando mal de alguém. Isso não é legal. Porque Jesus não mandou a gente falar, Jesus mandou a gente rezar. Só que quando a gente está de boca calada, nós estamos aceitando um comportamento que muitas vezes a pessoa acha que nós estamos validando. Quem cala, consente. Ainda que não queira, o nosso silêncio ele pode ser sinal de que estamos concordando. Nosso coração às vezes não está concordando, mas a nossa atitude passa esse recado. Vou dar um outro exemplo. Uma mãe que tem uma filha de 15 anos, que está com o corpo formado, uma moça. Se a filha usa essas roupas que eu vivo dando exemplo, super curtinha, volta de madrugada, e a mãe não fala nada, não é falta de amor? Pra mim, uma mãe que vê uma filha na situação e não falar nenhum A, é falta de autoridade, no mínimo. Tô errada? Não. Vocês são mães. Vocês podem falar se eu estiver errada. É. Minha neta foi embora com 14 anos, que não lembrei de tempo. Saía e fazia assim. Aí foi embora plantar a mãe, porque não ficou mais, porque eu peguei no pé. Eu fiquei aqui. Saía, chegava com o sapato, com duas loucas, sapato ficar pisar. Falei, não, senão ela foi embora com o tamanho dela. Tá bom, vou te deixar. Ele sabe, minha filha, que mais eu posso viver assim. Aqui, você não pode fazer essas coisas, não. Você querer fazer quando você criar. Mas enquanto você estiver no meu domínio, você não vai fazer isso. Ela foi embora. Meu neto também foi embora. E foi com o coração partido, né? É, até hoje. Mas fazer o quê? Rezo pra eles todo dia. E esse? É. Que mãe faz, né, vó? Vó vai 2 vezes, né? Vocês sabem por que eu falo isso? Porque a maternidade, para nós que somos mulher, nos ensina. Isso fala muito de quem é Deus também. Aí eu falo, essa mãe que vê a filha saindo, se envolvendo com pessoas erradas, essa mãe não quer machucar, mas ela precisa ser firme, ela precisa se impor. Estamos numa época onde as pessoas têm medo de se impor. Primeiro a gente se impõe com os filhos, depois a gente conquista o afeto. Porque filho não precisa de amigo, o amigo tem na rua, nós precisamos de autoridade. Por que eu digo isso? Porque na minha oração pessoal o Senhor me falou para lembrar vocês disso. Vocês são filhos de Nossa Senhora. Vocês são filhos de um Deus que criou o céu e a terra. E esse Pai não tem medo de falar verdades que vão doer, porque é para salvar as nossas almas. Adianta a mãe não falar nada. Daqui a pouco a filha está no mundo das drogas, está na cocaína, está na bebida, está com gravidez uma atrás da outra. Adianta? Isso não é amor? A dona Bela comentando isso para a questão do neto, né? Ai, nossa, eu agradeço tanto a minha avó, minha mãe, assim, minha avó era uma senhora, assim, de oração também, e que pegava, se a gente usava, assim, uma sainha, assim, a mais, assim, às vezes eu saía muito com ela, assim, pra ir na rua, alguma coisa, assim, tô com ela, assim, ela já olhava de pé a cabeça. Já olhava de pé a cabeça. Vai trocar essa saia, tá muito curta. Tipo assim, e não era assim, não, tem que ser assim, a saia era assim, ó, tem que ser no joelho. Não era nada demais, nada demais, a blusa, barriga de fora então, tá até barriga de fora. Sim. Ela mandava voltar pra trás, se não saía assim com ela, para ir pra rua, assim, com a senhora, e eu agradeço tanto, assim, essa educação que a minha avó me deu, a minha mãe também. Minhas tias também sempre foi de oração para minha tia. E ela foi muito tempo coordenadora do Renovação Carismática, então eu cresci dentro com ela ali.
E assim, quando tive exemplos na minha família de mulheres assim, extraordinárias, assim, agradeço por isso. Agradeço porque E aí, você falando nesse contexto, sobre a questão do exemplo, da pessoa ser coerente, a gente ser coerente, não podemos, de forma, como realmente você falou, a gente tem que viver o que é aquilo, não é só dentro da igreja, é para fora também. Porque tem uma frase também que você falando isso, me lembra uma frase muito de São Francisco, que ele fala assim: pregue o tempo todo, e se for preciso, use as palavras. Se precisa. Nossa, tem um santo falando. Se precisa. Então, primeiro para a vida, depois com as palavras. Que lindo. Isso daí, fala isso. Muito forte. E assim, quando estamos numa fase que nem tem a água da consagração, não só isso, de conviver nesse tipo de conversão, né? Tudo, não só. A gente vive o tempo todo no momento de conversão. E às vezes temos que nos policiar, temos que nos corrigir e não ser aquela pessoa, talvez, não sei, no meu caso, alguém ou outra pessoa assim, que viveu às vezes no passado, ali da Santo Agostinho, né, que fala, você falou há pouco. Também tem uma história de Santo Agostinho que fala, né, que ele vivia assim, né, no campo, ele se converteu, né, aí diz que ele andava na rua, tal, se encontrou com uma amiga de muito tempo, né, que vivia naquelas, ainda era da vida, que vivia variando, diz que quando ela viu Santo Agostinho, diz que começou a chamar: ei, Agostinho, ei, tipo assim, fulano. Aí diz que o Agostinho olhou para ela, disse que não respondeu. Olhou também, viu que ela não estava, ainda estava naquela vida. Aí disse que ela assim, insistiu: mas Santo Agostinho, oi Agostinho, sou eu fulano, eu sou a mesma, sou eu, a mesma, fulano. Aí disse que ele respondeu assim: que pena que você é a mesma, eu não sou mais o mesmo. Nossa. Lição, não? Nossa. Isso, né? Que interessante isso, né? Realmente é isso que a gente deve viver. Quando ele viu ela, né? Ela ainda estava naquela vida, naquela coisa. Ai, fulano, sou eu, fulano, Agostinho, sou eu, fulano. Eu sou a mesma, fulano, sou eu mesma. Aí Santo Agostinho falou assim: não, que pena que você é a mesma, porque eu não sou mais o mesmo. Porque já estava na santidade, já vivia a santidade, né? E não voltar para aqui. É isso que a gente deve seguir, pôr na cabeça isso, né? Encontrar com o antigo, não, que pena que você é o mesmo, né? Que pena que você é a mesma. Nós não devemos ser o mesmo, né? Tem que viver a conversão cada dia mais. Ainda que nós erremos, vocês vão ver que às vezes eu sou muito dura em alguns exemplos, mas é porque a gente está muito acostumado com coisas que nós nunca deveríamos ter nos acostumado. Então, às vezes eu sinto que eu preciso ser um pouco mais dura e firme. Normalmente eu nem gosto de falar tão firme, eu gosto de ser mais tranquila. A Nilda Caconce me conhece, ela sabe que eu geralmente sou bem mais tranquila. Mais doce até. Eu gosto de ser mais doce na maneira como eu falo. Consigo? Nem sempre, mas gosto. Só que, por que eu falo firme? Porque vocês vão saber, cada vez que eu trago uma formação, eu levo na minha oração particular para que Deus me toque como Ele quer. Eu convidei a Nilda e tem a Conce. Por quê? Porque elas também estão sempre rezando por cada formação. Não é, Nilda? Conce? Vocês podem ver que enquanto eu falo, elas estão debulhando o tercinho delas. Por quê? Porque elas estão rezando enquanto eu estou falando. Porque nós estamos aqui para ajudar vocês. Eu não faço nada sozinha. Elas estão como anjos que rezando e combatendo. Só que, exatamente. Só que a minha primeira obediência é aquilo que Deus me fala na oração. A minha primeira obediência não é meu marido, não é o padre, não é ninguém. Por mais que eu respeite cada um e procure viver a obediência. Porque a obediência, ela santifica.
Mas a minha primeira obediência ao Senhor, o Senhor me falava muito que nós estamos acostumados, estamos adormecidos. Nós vamos na igreja, falam contra o pecado, mas a gente não muda, porque estamos adormecidos, nos acostumamos. Isso significa que a nossa alma corre um sério risco de se perder. E quando se trata de conversão, de salvação, eu jamais vou brincar, porque eu quero salvar a minha alma e se eu puder, eu quero ajudar as outras pessoas, porque é muito triste pensar que alguém se perdeu porque eu tive medo de falar alguma coisa. E isso é um preço que eu pagarei. E cada pessoa paga na medida em que o Senhor confiou. O sacerdote ele é chamado para confessar. Se ele se nega a dar confissão, sem ter um motivo coerente, se ele nunca vai em busca de ensinar o caminho certo e errado, ele também tem um sério risco. Um frei, uma freira, um leigo. Quer dizer que vocês têm esse risco? Sim. Mas não igual o meu, é que cada um tem uma vida, cada um tem um chamado. Então, eu recebi esse chamado de estar aqui nesse momento. Vocês não estão aqui na frente. Mas o que vocês sabem que é certo ou errado? Nós temos que ter uma luta. Nós nos acostumamos. O que é acostumar? Ah, esse pecado eu confesso depois, né? Eu posso ir lá falar, depois eu falo. O padre está lá mesmo? Pessoas que não levam a sério. Pecado é pecado. Machuca o coração de Deus. É fácil dizer que eu amo a Deus, mas se cada vez que eu peco, eu pelo menos não estou tentando lutar para sair, que amor é esse? Que eu vou lá dou tapa na face santa de nosso Senhor e digo que amo. Por isso que eu falo, nós temos que tentar, pelo menos tentar. Notem que eu sempre falo de nós lutarmos. Eu nem estou falando de nós conseguirmos. Porque às vezes demora, temos um processo. Eu luto muito para controlar a minha língua, mas quantas vezes, quando eu quero acertar eu erro? São Paulo fala, quando eu quero fazer o bem, eu faço o mal. Eu quero fazer o bem, mas eu faço o mal que eu não quero. São Paulo, aquele que viu Jesus em Damasco, aquele que evangelizou multidões. Se ele errou, ai de mim, ai de nós. Só que qual que é a diferença? É que ele lutava. Eu não estou querendo que vocês sintam um peso além do necessário, mas eu preciso ajudar vocês a entenderem que quando a gente está na rodinha de amigas e nós falamos demais do outro, ou a gente só escuta durante meses e anos falando mal da mesma pessoa, isso não agrada o coração de nosso Senhor. Nós vamos à missa. Tudo bem que às vezes a gente está preocupado, mas todo domingo a gente não consegue nem saber do que se trata, pelo menos a homilia, pelo menos o evangelho. É estranho. Uma coisa é quem tem a mente fraca para reter. Tem pessoas que têm dificuldade. Outra coisa é a pessoa que consegue reter qualquer coisa, menos aquilo que deve. Isso significa que antes mesmo da gente falar de consagração, a gente está falando de ser um cristão autêntico, uma cristã autêntica. Eu falei de pessoas que estão em cima do altar servindo o Senhor, eu falei de pregadores que, querendo ou não, também têm uma visibilidade grande, sacerdotes que pelo ministério eles cuidam da comunidade. Mas o nosso testemunho no serviço, na família, com os vizinhos, é importante. Quer dizer que todo mundo a gente vai sair sorrindo, dando beijo, abraço? Não. Quer dizer que quando a pessoa nos maltratar, a gente vai tentar agir como Jesus, com firmeza e sabedoria. Quer dizer que quando todo mundo estiver falando mal de alguém, a gente pode se afastar. Ou a gente pode falar. Cada um pode se impor. Tem gente que gosta de falar. Eu já evito um pouco de briga, eu só falo se eu julgo necessário, eu procuro me afastar. Até porque às vezes nem todo mundo está preparado para ouvir tudo naquela hora. Mas nós não podemos nos acostumar, entendem? Eu sou cristã, eu vejo um bolo na minha frente.
Tem uma criança ali que está passando do lado na rua. A criança está com vontade de comer aquele raio de bolo que eu acabei de comprar. Eu vou comer também. Que tipo de cristão sou eu? Se eu não consigo nem pensar em dar um pedaço para aquela criança? Ah, mas o pai e a mãe que lute. Não. A gente tem que pensar na criança. A criança não tem culpa. Nós já fomos crianças. Já tivemos vontade de comer ou de ter algo. Entende o que eu estou falando? É o testemunho das coisas simples do cotidiano. São coisas simples que nós deixamos passar. Ou eu estou errada? Sim. Teve uma moça que ela estava sendo chamada, não é da comunidade nossa, de outra, mas ela é de Tatuí. História real porque eu escutei da mãe dela. Ela estava sendo chamada para ser ministra da Eucaristia, o que eu acho algo lindo. Eu acho lindo. Tudo que envolve o corpo e sangue de Nosso Senhor, eu acho lindo. Eu acho que quem é ministro recebe uma honra, assim que nem os anjos têm, que é de carregar o corpo e sangue de Nosso Senhor. E o padre insistiu durante 3 anos. E ela falava que não. Até que no último ano, ela se irritou. Porque depois de 3 anos insistindo, ela perdeu a paciência. Ela olhou para a cara do sacerdote, não é aqui, é de outra comunidade. E ela falou assim: padre, eu gosto de ir no forró. Eu não faço nada de errado, mas eu gosto de ir no forró. Então, eu sei que eu não vou mudar, eu não sirvo para ser ministra. Não estou falando que o forró é pecado, eu estou falando que a consciência dela falou que isso não era coerente. E ela falou assim: padre, eu conheço pessoas na igreja que estão ali em cima do altar. Ela não citou nome, mas ela falou de fatos que ela viu. Ministra que está lá, depois eu vejo que está se enchendo de bebida e dançando em cima da mesa quase pelada. Em boate. Ministra da Eucaristia. Não. Isso é muito triste. Muito triste. Muito triste. Essa moça, ela tem um chamado de ser ministra, mas ela viu que ela não estava sendo coerente, mas também por causa do mau testemunho da outra, ela também falou: eu não quero ser assim. Mas para a ministra que estava levando essa vida de farra, talvez ela achasse isso normal. O comodismo fez com que a gente não enxergue como as coisas são. Nos cega, nós só enxergamos igual o cavalo, a gente só enxerga uma parte. Por isso que eu falo, o pecado que nós temos como normal, pra gente é normal, a gente só enxerga aqui. Mas quem está por fora vê tudo. Por isso que nós precisamos avaliar a nossa vida e perguntar ao Espírito Santo: Senhor, aonde eu preciso mudar? Aonde eu preciso talvez melhorar, talvez ser mais paciente, talvez ter mais sabedoria quando está brava, talvez afastar de alguma amizade, eu não sei. Então, o que eu peço para vocês hoje é isso: se perguntem, Espírito Santo, aonde eu preciso vigiar mais? Para mim, o Senhor falou que eu tenho que tomar cuidado porque eu estou reclamando muito. Por que eu estou falando do meu erro? Porque é muito fácil eu acusar e falar. Eu também preciso mostrar para vocês, e é verdade. Eu perguntei para o Senhor me disse que eu preciso tomar cuidado, porque aqui com vocês eu não falo, mas meu marido falou que eu estou reclamando. Está murmurando. Estou murmurando. Então eu preciso tomar vergonha na cara e vigiar, e estou vigiando. E é incrível que quando a gente tem um propósito, surge um monte de situação para fazer a gente ser tentado naquilo. Uhum. Quer dizer que eu estou errada? Sim, com certeza. Mas graças a Deus, a verdade do Senhor me encontrou. Então eu tenho como melhorar. Talvez eu não consiga melhorar uma semana em um dia, mas a partir do momento que a gente tem a noção que nós aceitamos, é o início da nossa conversão, e assim nós vamos melhorar um pouquinho de cada vez. Às vezes a gente anda 2 passos, volta 2, mas anda 1 depois, volta 1, anda 3. E a gente vai melhorando, porque a nossa conversão, ela é passinhos de formiga. Não é da noite para o dia, mas precisa ter o desejo de melhorar. Precisa saber aonde melhorar. Essa ministra que está levando essa vida de farra,
Talvez ninguém chegou nela e falou, talvez ela ache que isso é normal. E pra gente é um escândalo. Mas pra ela seja algo que ela não consiga entender. Por isso que eu estou falando, o comodismo é terrível, porque a gente aceita coisas que a gente nunca deveria aceitar. Agora, ela não está dando testemunho. Nós precisamos rezar, claro, por ela e por cada pessoa que nós sabemos que não tem uma vida coerente. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para tirar uma lição. Se alguém que você conhece, começando por mim, deixa a desejar em algum testemunho, então nós temos que pegar como exemplo e tentar fazer diferente. Mas pedir ao Senhor que também ajude essa pessoa, porque essa pessoa precisa de oração. Se Jesus mandou a gente rezar pelos inimigos, amar os nossos inimigos, que dirá os nossos irmãos que professam a mesma fé, a gente também tem que ter esse amor. Então, Pamela, o senhor falou que eu estou murmurando, estou reclamando. Obrigada. Eu estou começando a vigiar mais ainda. Como? Rezando no terço, guardando silêncio. Penso 3, 4, 5 vezes antes de falar. Saibam, já falei pra caramba, viu, no meu propósito. Já falei, como diz, miseravelmente. Mas, na intimidade já, meu marido que eu diga. Mas, cada vez que eu erro, eu recomeço. Sim, não é... de fato, a gente se propõe assim, melhorar. A gente pede muito quando a gente pedir para a gente poder ver o que a gente pode melhorar, para a gente se vigiar. Mas, assim, realmente acontece uma coisa aqui, uma coisa ali, aí acaba a gente se exaltando. Aí eu realmente você pai e penso, não era isso que eu queria. Não era isso, Senhor. Calma, não era isso. Eu tiro por mim mesmo, porque esses dias para trás eu estava num estado assim, bem nervosa, assim, ai, meu Deus do céu. Explodindo assim, uns problemas, muita coisa, assim, sabe? Aí eu parei e pensei, ai, não é desse jeito, eu comecei a parar de chorar, eu falei, ai, Jesus, no meu coração. Aí lá, vai conversar com o pai, disse, pai, meu Deus. Calma, ele calma, tem aquela calma, olha, porque realmente assim, e sempre geralmente parece que é uma coisa, ou o inimigo sabe, ou que ponto usar, que ponto que você tem mais declínio para cair, para tirar você de fora do sério, para você brigar, para você, sabe, esse tipo de coisa. O inimigo sabe, né? Sabe ir lá cutucar a ferida. Só que também, às vezes, o que nós temos de fraqueza, o inimigo ele cutuca sim, mas ele é um cachorro acorrentado, então ele só vai até onde Deus permite. Quem segura a corrente é o próprio Deus. Agora, se a gente se aproximar mais, ele vai ter esse poder. Então a gente tem que tomar cuidado porque a gente não se aproxime do cachorro. Só que também uma coisa que você falou me lembrou muito Santa Teresinha. Santa Teresinha é uma santa muito querida, muito simples. Mas ela tinha dificuldade em amar algumas pessoas. Ela fala no diário dela que tinha uma irmã no convento que tinha o dom de desagradar ela em tudo. Ela foi muito educada. Se fosse hoje em dia, ela ia falar, pense numa pessoa chata. A pessoa está respirando, a pessoa é chata, me irrita, me estressa. Se fosse para ela falar de um jeito bem brasileiro, seria isso. Porque alguém tem o dom de desagradar, significa que a pessoa é desagradável. Em tudo, significa tudo mesmo. Tem gente que desagrada no jeito de andar, porque às vezes anda muito devagar, muito acelerado. E aí entra no que eu senti, lembrei muito da história dela. Santa Teresinha, ela tinha dificuldade de lidar com essa irmã. Assim como na nossa vida, nós vamos ter situações e pessoas que vão ser muito difíceis da gente lidar. Mas nem sempre é um inimigo. Muitas vezes é Deus quem coloca e permite essas pessoas para que nós possamos nos converter. Santa Teresinha, ela fala que para ela conseguir vencer essa antipatia que ela tinha,
Todas as vezes que ela via essa irmã, ela tentava ver Jesus nela. E ela fez o propósito de amar essa irmã como ela amaria Jesus. Vem cá, para dar um exemplo, para a gente ainda descansar. Então, vem cá. Vamos supor que essa nossa irmã, vamos para trás um pouquinho. Vamos supor que o jeito dela falar me irrita, que o jeito dela andar me irrita. Não é nada particular, né? Só por exemplo. Vamos supor que até o respirar dela me irrita, porque, meu Deus, tem que fazer tanto barulho para respirar? Tem gente que faz. E eu sou Santa Terezinha. Eu estou tentando ver Jesus nela. Então, quando as duas se encontravam no Carmelo, a nossa vontade é ir para a direita, é ir para a esquerda, vai fugir da pessoa, né? Santa Terezinha olhava a pessoa e abria aquele sorrisão. Minha irmã, quanto tempo! Ai, tia! Não sei se ela falava que amava, mas ela abraçava e tratava bem. Pela irmã? Não, porque Jesus, quando Terezinha enxergava Jesus, ela amava. Ela tinha paciência. Então o jeito dela falar me irrita. Não, mas espera aí. É Jesus que está respirando assim, é Jesus que está falando. É Jesus quem está andando. Eu amo Jesus, então tem que ter paciência. E a gente tem paciência amando, tratando bem. Pode sentar, obrigada. Ao ponto de que tanto isso foi real, que Santa Terezinha escreve tempos mais tarde, bom tempo se passou, essa irmã se sentiu tão amada por Santa Terezinha, que ela chegou em Santa Terezinha e perguntou: Terezinha, por que você me ama tanto? Por que sempre que você me vê, você abre esse sorriso? Ela achou que Terezinha amava ela. Ela se sentiu muito amada. Terezinha, na sua pequenez e na sua sabedoria, ela só falou assim: eu te amo porque eu vejo Jesus em você. Que não é mentira? Então, tem pessoas que é muito difícil de lidar. Sim, sim, sim. Mas a nossa oração, a gente tentar tratar bem, não quer dizer que todo mundo a gente consiga abraçar, porque o outro também tem que aceitar, né? Às vezes o outro não quer nem falar bom dia, que dirá um abraço, um sorriso, né? Mas a gente pelo menos rezar pelo outro, tentar não ficar falando coisa negativa, pedir a Jesus que nos ensine a amar, a ver a pessoa com os olhos diferentes. Isso já é um começo de santificação e de conversão. Deus permite pessoas e situações na nossa vida porque Ele sabe que se a gente não passar por isso, a gente não se converte. E para a gente se converter, a gente vai ter dificuldade. Todos que estão na Bíblia, todos, que foram servos do Senhor, seja o rei Davi, qualquer profeta, qualquer um, vocês podem pegar na Bíblia, Judite, Esther, Ruth, cada um dos apóstolos, toda conversão passou por alguma dificuldade, por alguma barreira. Por isso que quando nós temos pessoas difíceis de lidar, nós temos que pedir ao Senhor a graça de amar. É fácil? Não. Mas aos poucos é possível. Eu tinha uma colega de serviço e ela não era uma pessoa muito religiosa de estar todo final de semana na igreja. Ela acreditava na fé evangélica, mas ela não era nem assídua na fé dela, ela não ia todo final de semana. Ela estava com um pezinho um pouco no mundo até, infelizmente. Uma pessoa muito boa, mas uma pessoa que estava meio desviada. Só que quando nós estávamos no serviço com pessoas difíceis de lidar, Deus usou dela para me dar um testemunho que eu precisava. Ela falou que no antigo serviço dela. E isso, como eu estou falando, que não era nem uma pessoa muito firme na fé. Olha a sabedoria. Ela falou que aonde ela trabalhava, uma moça começou a perseguir ela e atrapalhar o serviço dela. E aquilo prejudicava muito ela. Até que ela começou a rezar pela vida da pessoa. Deu um mês. A pessoa mudou da água para o vinho. Por que eu conto esse testemunho? Porque ela não era nem firme na fé dela. E ela teve sabedoria. E nós? Pare para pensar cada um
Nós temos nosso Senhor, Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Ah, tua mão no comungo, mas na missa você tá. Você tá pertinho. Entendem? Por isso que eu falo, nós temos que ter a ousadia. Se for para ganhar R$1.000 fazendo hora extra de 3 horas no serviço, a maioria vai. Até quem fala que não vai tá lá por R$1.000. Porque é um dinheiro que vai ajudar. E eu não estou dizendo que isso é errado. Mas eu estou falando que às vezes a gente coloca muito empenho pelas coisas do mundo e pouco empenho nas coisas do espírito. Dinheiro, casa, carro. Me perdoe a sinceridade, mas até a nossa família passa. Quem fica é Deus e a nossa alma. Os nossos filhos vão ser sempre filhos. Mas chega um momento que cada um vai seguir a vida. Quando a gente morrer, a casa vai ficar para alguém. Às vezes vai ficar entre a família, às vezes vai ser vendida. O carro, moto, é bom. Misericórdia, tomara que não. Mas infelizmente tem morrer desse lá. Aí começa a briga, não quer mais, minha mãe morreu, não deixou pra mim. Aí é meu, eu quero, isso foi eu. Sim. E não é que seja errado ou ruim. Para ser 10, para ter 8, não, eu tenho 9 vivos. Aí deixa uma casa dela, a filha vai fazer. Eu parti um pedacinho. Filho do céu, tudo. Cada um tem uma natureza. Cada um, né? E aí que fica. Não estou falando que vocês não possam. É bom. Sendo de maneira justa, podemos ter uma vida com conforto, um carro bom, uma casa boa, uma família boa, glória a Deus. Mas isso nunca pode ficar acima da nossa conversão, porque isso tudo tem um começo e um fim. A nossa alma não. A nossa alma é eterna e o nosso Senhor é eterno. Por isso que eu estou falando para vocês hoje, o propósito é: perguntem ao Senhor, Senhor, aonde eu preciso mudar que eu talvez não esteja enxergando? Aonde eu preciso? Como eu posso? Aonde eu estou dando mau testemunho? Para quem tiver um pouco mais de coragem, isso não é algo que eu indico todos fazerem, cada um tem que ver o seu coração se está preparado. Eu vou dar uma dica do Padre José Augusto da Canção Nova. Eu fiz e doeu pra caramba quando eu fiz. Por isso que eu não indico todo mundo fazer. Ele falou assim: chega no seu marido, chega nos seus filhos, quem conhece você, quem convive, e faça assim, ó: meu bem, você que conhece eu, vamos supor que ela é meu marido. Tá meio baixinho. Eu pretendo. Tá meio baixinho. Ah, tá bom. Vamos fazer de conta que é o meu marido, porque ele mora comigo, então ele me conhece. Qual que é o meu defeito? Onde eu preciso melhorar? Ah, você não tem. Pode falar, eu tenho, eu preciso disso para melhorar. Aí ele falou. Ele falou. Doeu. Falou, por favor, mas doeu, porque às vezes a lapada vem e dói bastante. Por isso que eu não digo todo mundo fazer, porque às vezes nem todo mundo tá com o emocional fortalecido para aceitar. Porque isso dói. Geralmente são as coisas que a gente fala: ah, mas eu não tenho esse defeito. Vai lá, a pessoa e cita 5 coisas que a gente fez, mostrando aquele defeito bem claro. Nossa, fulano é um amorzinho de pessoa, ficando. Entendeu uma vez, mas como é que vocês fazem? Às vezes eu falo pra minha filha: nossa, mãe, filha, como é que você sabe? Todo mundo é bom, filha, tá Deus, mas é lá, mas não para dizer assim, ele é uma pessoa que nós não conhece, filha. Nós temos que saber viver com todo mundo, mas não pode falar assim: ah, eu posso naquela pessoa porque ele é bonzinho. Eu vejo uma vez, duas, ele é bonzinho, eu também sou bonzinho, nós tudo somos bonzinhos. Todo mundo é bonzinho, até que desligado. Mas vamos lá no fundo, vamos ficar uma semana juntos. Verdade. Vamos ver quem é a mais boazinha. Às vezes não precisa nem pisar num calo, só da gente morar no mesmo teto. No mesmo teto. Já se estranha, já se estressa, porque cada um tem um sistema. Já passa a ser né? Sim, parece gato liçado pra brigar, uns aqui, uns de lá. E aí a gente vê: nossa, mas fulano era tão bonzinho, não esperava isso. Aconteceu, a coisa estava antiga, ó. Passa.
Altos causos, né? Meninas, agora vai ser 8h20. Posso puxar com vocês até 40? Posso? Tudo bem. Se alguém tiver horário para ir mais cedo embora, tudo bem. Só erga a mãozinha e a gente dá um tchau bem carinhoso. Não desprezando ninguém, tá bom? Pra gente não cortar a linha de raciocínio. Por que eu falei tanto dessa questão do pecado? Porque a devoção à Nossa Senhora, vocês vão ouvir falando 500 vezes, porque é para gravar. É nos levar a Jesus. E quando nos leva a Jesus, nós nos afastamos do pecado. Então, o que eu peço para vocês guardarem é isso. Eu sou consagrada a Jesus pelo meio de Maria. Vocês vão ser. Seja um testemunho vivo de que pelo menos vocês estão tentando. Errou? Recomeça. Mas não deem um mau testemunho de propósito. Porque tem muita gente que não acredita nem em Jesus, nem em Maria por causa disso. Porque viu o pai, viu a mãe, viu a avó, que era uma belezinha na igreja, e depois era outra coisa. Vocês vão levar o título de consagradas. Isso tem uma responsabilidade linda, mas muito séria. Nós vamos nos consagrar a Jesus pelas mãos de Maria. E quem que é Maria? Quando o pecado entra no mundo, depois que Adão e Eva pecaram, Deus fala, Deus estabelece uma frase maravilhosa, uma lei, uma regra. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Vocês lembram desse trecho? Quem não lembra, erga a mão. Todo mundo. Isso está em Gênesis. Pamela, por que você não lê? Porque eu estou com pouco tempo. Por isso que eu não estou lendo. Vocês viram que eu separei trecho da Bíblia e trecho do tratado, eu nem peguei para ler por causa de pouco tempo. Porque se for para mim ficar com vocês, eu fico até às 10. Mas não dá para ficar porque todo mundo tem uma família para voltar. Senão daqui a pouco os maridos, os filhos estão tudo ligando e falando, você não vai voltar não? Tá bom? E para que vocês possam vir sem ter dor de cabeça, eu estou me atendo ao horário. Mas em Gênesis, o Senhor falou que ia criar a mulher e pôr uma inimizade. A única inimizade que Deus estabeleceu é entre a mulher e a serpente. A mulher é a igreja, a mulher também pode ser Nossa Senhora. A serpente é Satanás, o demônio, o pecado, tudo aquilo que ele traz. Porém, uma inimizade entre ti, entre a descendência dela e você, Satanás. Essa mulher vai ter filhos, ela vai gerar descendentes que vão lutar de frente um contra o outro. Ela te ferirá a cabeça, disse o Senhor, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós somos o calcanhar de Nossa Senhora, porque o calcanhar ele é fraco, nós somos fracos, embora ele também dê um sustento. Jesus é a cabeça da igreja. Nós somos um só. Tanto que esse trecho eu vou ler para vocês, mas não precisa se levantar. É um trecho que nós separamos. Porque como o corpo é um todo, com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados no mesmo Espírito. Assim o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Depois, quando a gente vai lendo mais a palavra fala que o corpo somos nós. Mas o corpo ele precisa ter uma cabeça, porque é a cabeça que vai reger as decisões. A cabeça nossa é Jesus, nosso Senhor. Tanto que quando nós estamos vivendo, nós estamos sempre tendo que procurar nele a nossa referência. Como eu vivo, o que eu falo, o que eu deixo de fazer. Jesus é a referência, ele é a cabeça. Só que São Luís fala no tratado que do mesmo jeito que a cabeça, que é Jesus, teve uma mãe, foi gerado,
Assim Deus, na sua sabedoria, quis gerar os membros do corpo que somos nós, a partir dela também. Por quê? Porque ela não conheceu o pecado. Isso significa que ela é imaculada concepção. Conceição é tudo a mesma coisa. Ela não tem a mancha do pecado. E aí é um ponto muito importante de esclarecer. Quem fez com que Nossa Senhora não tivesse pecado? Vocês sabem? Sem briga. Vocês não têm nem noção. Jesus. Quando o Senhor se manifestou no Antigo Testamento, Ele deu as tábuas da lei que o povo judeu guardou na Arca da Aliança. Deus explicou como seria a arca. Se vocês pegarem para ler a medida, a largura, a profundidade, até o que é acima da tampa, se eu não me engano eram 2 querubins. Deus Pai se manifestando, Ele não só dá a tábua, mas Ele dá ordens claras de como seria a medida exata da Arca da Aliança. E o povo judeu tinha um carinho muito grande, um respeito muito grande, tanto que onde a arca ficava guardada, eles falavam que Deus estava ali. Lembra muito o nosso sacrário, uma prefiguração. Não era Jesus, mas lembra muito o sagrado. O respeito que temos com o sagrado, o respeito que temos com Deus. Deus não habita aonde está o pecado. Isso é forte. Se Deus, na hora de montar a Arca da Aliança, Ele teve todo um cuidado, seria mais que justo saber também que o Senhor, na hora de escolher quem seria a mãe do Salvador, o seu filho, não fosse qualquer uma. O mesmo Senhor que mandou construir a arca com as medidas exatas, com cada detalhe, Ele escolheu Nossa Senhora. E Ele teve mais cuidado, porque aquilo não era só a tábua da lei. Aquilo era o seu filho. Muito mais importante. A tábua, a lei, os 10 mandamentos são muito importantes. Mas Jesus está acima de tudo isso. Porque é tudo nele, por Ele, para Ele. Deus é Senhor do tempo. Do passado, do presente, do futuro. Como Jesus tinha que vir de algum modo ao mundo e Deus não quis enviar Ele descendo de uma nuvem, mas escolheu enviar por meio de uma virgem, por meio de uma mãe, por meio de uma mulher, tanto que Ele traz muitas profecias no Antigo Testamento que fala: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Tem essa profecia. O Senhor, vendo que tinha necessidade de que ela não tivesse pecado, Ele realizou um milagre maravilhoso. Ele pegou os méritos de Jesus, que iria morrer, que iria nos redimir do pecado, e derramou sobre Nossa Senhora essas graças, apagando o pecado dela. Nossa Senhora nasceu sem pecado porque Deus pegou os méritos de Jesus e, sendo o Senhor do passado, do presente e do futuro, Ele antecipou as graças para que ela pudesse ser purificada, para que as profecias pudessem se cumprir. Vocês conseguem entender como isso é forte? Nenhum de nós tem poder de ir nem no passado, nem no futuro. E a gente não vai voltar para esse momento. Isso vai passar. Amanhã eu não posso voltar para hoje. Mas Deus antecipa. E isso é dogma. O que é dogma na nossa fé? Dogma é: essa é uma coisa que não podemos duvidar. Se duvidamos, falta estudo. Então precisamos conhecer. Mas nós não podemos falar: eu discordo. Ou você concorda e é católico e vai com isso no coração, ou você não é católico. Me perdoe a sinceridade. É porque tem muita gente que bate no peito e fala que é católico, mas diz um monte de coisa oposta. Ou a gente é ou não é. O dogma da igreja a gente tem que acreditar e aceitar. É isso que não tem o que questionar.
soa até pesado. Só que a gente tem que entender que Jesus ressuscitado, ele sopra depois da paixão, depois da ressurreição, quando ele aparece. Bíblico. Jesus olha e fala: recebei o Espírito Santo. E ele vai falar depois: as portas do inferno não vão prevalecer sobre a minha igreja. Na verdade, ele fala isso quando ele constitui Pedro como Papa, até antes da ressurreição. Mas ele sopra o Espírito Santo depois da ressurreição, que vai conduzir a igreja. Para a igreja definir algo como dogma, é que foi feito muita oração, muito estudo. Não foi um só, foi uma multidão de pessoas que o Senhor teve que fazer conversar, fazer rezar com muita calma, em muitos anos, para decidir. Jesus falou: as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Significa que o que é essencial à nossa salvação, a igreja não erra. O Papa pode errar, mas dogma vai além da autoridade do próprio Papa. Porque é toda uma história de 2000 anos que a igreja tem, que a igreja possui, é toda uma tradição. A tradição é tão sagrada quanto a Bíblia, porque a Bíblia e a tradição andam juntas. A tradição que a gente fala é aquilo que desde o início, como eles viviam, como eles celebravam, e foi passando de pai para filho, até chegar nos dias de hoje. A nossa missa é a mesma missa de antigamente. Algumas coisas mudam pela cultura, mas o pão, a palavra, o principal se mantém. Por isso que quando a gente fala de dogma, o que ela falou é verdade, não tem o que a gente questionar. Mas porque a igreja é dura? Não, porque ela é sábia. Poxa, 2000 anos na costa. Jesus prometeu que a igreja não vai cometer erro no que diz essencial à nossa salvação. A gente tem que ter um pouco de humildade e reconhecer que nós não temos nem metade da sabedoria que a igreja tem. Agora, quer dizer que é para vocês aceitarem tudo feito zumbi? Não. A gente está aqui para aprender. Então, se isso ficar lacuna, ficar dúvida, tudo bem, falem comigo, tirem dúvida aqui ou no particular, porque, embora não seja para a gente questionar, nós precisamos entender, porque a igreja é mãe. Então, nós também temos o direito de ir atrás, de entender, de conversar e ser sincero. Entendem? O catecismo ensina, o catecismo da igreja ensina muito sobre isso. Maravilhoso. Também uma excelente dica. Quem quiser um tijolinho amarelo, tijolinho que é grosso, né? É uma luta. O meu da letra grande, o meu é desse tamanho. Não, mas é porque é muito mesmo. Sabe como é que Aqui, ó. Pega pra mim. Esse daqui é o catecismo. Mas tem a letra maior. Menina, o meu é grandão mesmo, assim, ó. Tudo que nós temos de dúvida. Tem aqui. A Nilda falou que é difícil. É porque, assim, o livro não é pra gente ler igual um livro comum que eu sinto e vou lendo página por página. Não. É quase um dicionário. Peraí, o que eu tô com dúvida? Eu tô com dúvida sobre, por exemplo, Imaculada Conceição. Eu vou no finalzinho e procuro Imaculada, cadê o I? Aí eu vou indo, igual a gente faz com o dicionário. Aí vai ter sugestões de páginas pra gente ler, aonde está explicando. Nossa, mas eu tô com dúvida do pecado. Pecado. Por quê? Porque a gente vai aprendendo aos poucos, assim. Se a gente pegar para ler um tijolo, é difícil, é demorado, não dá para entender. É por tema, é por assunto. Muitas das coisas que eu tô falando para vocês, eu tô tirando do tratado, tá bom? Então, dúvida, compra um desse, eu sei que nem sempre é tão barato, mas vale a pena. Vale muito a pena. É porque, assim, igual eu falo, por que eu falo que é caro? Às vezes, o que pra gente R$100 não é, às vezes a outra família não precisa gastar 20, entendeu? Por isso que eu sempre falo, eu já fui em retiro de igreja que eu não tinha como, às vezes, bancar metade daquilo. Por quê? Porque às vezes estava desempregada, só meu marido trabalhando. Por isso que eu sempre procuro ter esse olhar. Se alguém quer ter, especialmente o tratado, e não conseguiu por financeiro,
fala comigo, fala com a Conce, porque a gente está aqui para tentar ajudar. Por que eu digo falar no particular? Porque normalmente a turma também é um pouco mais tímido nessas partes e a turma não quer se expor. Mas quem conseguir comprar e quiser, vale muito a pena, tá bom? Na Amazon, Mercado Livre, tem. E outros sites, mas são os que eu conheço um pouco mais. Alguém comprou o livro? Comprei, mas não chegou ainda. Pagou quanto? Comprei 3 livros. Eu pra ela e tem um outro lá em casa que quiser um Eu livro. paguei 15. Sim. Eu, por causa do Cinete, paguei 13. Não paguei diferente, não paguei 13. Mas é no Mercado Livre? Eu comprei na Shopping. Ano passado é o meu. Foi aqui? Não, na Shopping da... Você tá com lá, né? Tô com lá. Meninas, eu sei que vocês querem bater papo, mas deixa eu terminar, aproveitar os 5 minutos que falta. Nossa Senhora sendo... encontrei minha linha de raciocínio. Nossa Senhora sendo preservada do pecado significa que ela recebeu graças do Senhor. E não somente porque ela foi preservada, mas porque durante toda a vida dela, ela foi fiel ao Senhor. Ela poderia ter pecado, ela não pecou. Ela não teve a marca do pecado original, mas ela poderia ter pecado porque ela poderia ter tido ódio de quem matou Jesus. Mas ela não teve, ela perdoou. Ela poderia ter perdido, talvez, se perdido no caminho da vida. Nossa, eu sou a mãe de Salvador. Ela não se engrandeceu. E sendo assim, Jesus, Deus Pai, o Espírito Santo, vendo que ela se manteve no caminho, pequena, humilde, Deus fez dela a rainha dos anjos e dos santos. Tem um santo que fala que o que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou por humildade. Só o fato dela se tornar mãe de Jesus, e Jesus é 100% homem, 100% Deus. Ela é mãe de Jesus, então ela é mãe de Deus. Por isso, porque você não separa Jesus. Essa parte de Jesus até a cintura humana, da cabeça até aqui, ó. Jesus aqui é divino, Jesus aqui é humano. Não dá. Ele é inteiro. A natureza de Jesus é inteira. Então ela é mãe de ambos. De Jesus homem, de Jesus Deus. Ela não é maior que Deus, mas ela gerou no seu ventre. Isso para dar uma dignidade tão elevada, um respeito tão elevado, que nós teríamos que ter mais respeito pelo nome e pela pessoa dela. Ela não é maior do que Deus, mas de todas as criaturas, ela é a maior. Tem um santo que fala que Deus juntou as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças, o que é de bom, o que é de belo. Juntou e deu o nome de Maria. É algo muito bonito. Vamos pegar o tratado para a gente finalizar. Pedir para vocês verem a parte 23. Um trechinho. Posso ler? Assim diz São Luís. Lembrando que São Luís é um santo, então isso tem mais peso do que um autor normal. Qual que é? 23. Deus Pai ajuntou todas as águas e denominou-as mar. Reuniu todas as suas graças e chamou-as Maria. Este grande Deus tem um tesouro, um depósito riquíssimo, onde encerrou tudo que há de belo, brilhante, raro, precioso, até seu próprio Filho. E este tesouro imenso é Maria, que os anjos chamam o tesouro do Senhor, de cuja plenitude os homens se enriquecem. Se vocês terminarem de ler o resto do trecho, é de se apaixonar. Porque nós vemos como que a pessoa de Maria é profundamente amada e também é um instrumento que Deus usa nos dias de hoje, ainda,
para que nós, na nossa pequenez, na nossa alimentação, nós possamos chamá-la de mãe, para que assim como ela gerou Jesus no seu ventre, quando nós nos damos a ela como consagrados e como os filhos, ela pega cada um e gera no seu coração e no seu ventre, espiritualmente falando. Do mesmo jeito que ela educou o menino Jesus, ela nos educa. Do mesmo jeito que ela aconselhou, ela nos aconselha. Gerar uma criança na barriga é algo lindo, mas ela faz algo tão bonito quanto, que é nos gerar no espírito, que é gerar a nossa santidade, a nossa conversão. Por ela, não, porque ela ama tanto seu filho, que ela não suporta a ideia de que alguém não o ame, não adore e não o receba. Nossa Senhora não quer nada para ela. Ela pega tudo e leva a Jesus. Tudo. Só que nós passamos pelas mãos dela para que ela nos ajude a avançar. Porque sozinha é muito difícil. É difícil. Porque nós temos a marca, as consequências do pecado. E é pesado. Por isso que o Senhor nos deu ela como mãe. Quando Jesus está de braços estendidos na cruz, ele olha para João, ele olha para Maria. Está escrito na Bíblia. Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. A igreja ensina há muitos anos que quando a palavra fala filho, está falando minha filha. Qual é o seu nome? Floresbela, eis aí tua mãe. Nome? Conceição. Eis aí tua mãe. Clarice. Eis aí tua mãe, Clarice. Elaine. Eis aí tua mãe, Elaine. Vanessa. Vanessa, eis aí tua mãe. Juliana. Eis aí tua mãe, Juliana. Marcele. Marcele, eis aí tua mãe. Eis aí a tua mãe. Eis aí tua mãe, Aline. Nilda, eis aí tua mãe. E para mim, Pamela, eis aí tua mãe. Toda devoção à Nossa Senhora é para nos ajudar a crescer no amor e na santidade. Mas nada que ela faz nos afasta de Jesus. Quando alguém olhar e falar, Nossa Senhora me mandou fazer isso, sempre tenham prudência, porque o espírito maligno tenta muitas vezes usar as coisas boas para as coisas ruins. Por isso que nem toda aparição, em nome de Maria, em nome de Jesus, a igreja aprova na hora. Porque o inimigo, ele tem a aparência de anjo de luz. Ele não aparece feio, ele aparece bonito. Ele aparece como se ele fosse um ser do céu. Por que eu digo isso? Porque muita gente fala, Nossa Senhora mandou fazer isso. Tudo bem, existe esse dom, existe esse chamado, mas nem tudo, de fato, vem do alto. Como que a igreja sabe que uma aparição é verdadeira? Porque eles vão estudando. Não pode falar nada contra a Bíblia, o que a Bíblia ensina, domina. Se a aparição for algo que contraria a Bíblia, não é verdadeira. Aonde Nossa Senhora aparece, como em Fátima, por exemplo, tem conversões. Não é só por milagre, porque milagre o inimigo também tenta fazer e ele consegue. Não milagres, mas ele faz coisas que apareçam aos nossos olhos ser milagres. Milagre não é sinônimo de ser aparição verdadeira. Me perdoe a sinceridade. Aparição verdadeira é conversão. Quantas pessoas vão lá? Quantas pessoas estão mudando de vida? Por isso que eu tenho um carinho muito grande por Medjugorje. Nossa Senhora aparecendo como Rainha da Paz. Nos dias de hoje, a igreja ainda não oficializou e nem negou as aparições de Nossa Senhora, porque ainda está acontecendo depois de muitos anos. Mas por que eu, Pamela, particularmente tenho um carinho e eu acredito? Vocês podem acreditar, vocês não precisam. Isso é do coração de cada um. A igreja não obriga a gente a acreditar em aparição. Eu acredito porque o que eu escuto de testemunho não está escrito. De pessoas que têm dinheiro. De pessoas que têm
uma vida estável, que não precisava fazer nada, mas a pessoa não está feliz. Chega lá, ela se sente tão amada por Deus que ela larga tudo. Tem uma moça que ela era uma modelo ou atriz. Eu sei que conta a história dela, que ela teve uma visão de Nossa Senhora e ela sentiu que se ela não se convertesse em Medjugorje, ela ia se perder. Ela fala que ela até sonhou com o fogo do inferno. Muito forte. Ela largou tudo e se tornou freira. E você vê a história dela, é muito bonito. É uma atriz de Hollywood. Oi? É uma atriz de Hollywood. Uma atriz que era de Hollywood. Estou falando que vocês têm que largar tudo e acreditar na aparição? Não. Eu estou falando que a nossa devoção à Nossa Senhora gera conversão. Eis aí tua mãe. Uma mãe educa, uma mãe ensina, mas ela sempre está com foco em Jesus. Minhas filhas, vocês, ela com certeza vai lá e falar, minha filha, olha, você tem que mudar nesse ponto. Ah, não quero, mãe. Você tem, minha filha. Porque isso deixa meu filho triste. Então você tem que se assemelhar a ele. Se a nossa devoção nos afasta de Jesus, está errado. Finalizando de verdade, João Paulo II, o Papa João Paulo II, ele conheceu o livro na adolescência. E ele tinha um amor muito grande por Nossa Senhora, até porque ele perdeu a mãe dele cedo, então ele se apegou muito em Nossa Senhora. E ele ficou com medo de amar muito Maria e deixar Jesus de lado. Ele ficou com muito medo, o tamanho era o amor que ele tinha. Lendo esse tratado, ele entendeu que ele poderia amar muito Nossa Senhora, porque jamais ela vai pegar esse amor para si, ela vai fazer com que ele ame muito mais a Jesus. Então, se de 0 a 100, nós amarmos Nossa Senhora em 100, ela vai pegar o nosso coração e fazer o nosso amor chegar em 1000 por Jesus. Não precisam ter medo de serem devotos e de amar. Mas a gente precisa se mover para a conversão, porque muita gente fala que é devota e não muda. É nisso que eu estou ensinando, pregando e falando. Podem amar Nossa Senhora profundamente, porque ela nunca vai querer ficar em primeiro. Ela vai fazer com que o nosso amor pela Eucaristia, por Jesus, cresça infinitamente mais. Quando eu me consagrei, eu também tinha esse receio. E aí, quando eu entendi isso, eu fiz uma oração. Até hoje eu faço. Eu falo, mãezinha, eu quero te amar mais. Eu quero que o meu coração te ame tanto que não tem nem espaço. Porque eu te amando mais, eu consigo amar muito mais a Jesus. Então, se eu amo Nossa Senhora de 0 a 100, eu posso amar Jesus em bilhões, milhões, infinitamente mais. Porque eu sou algo? Não, porque é graça a gente também crescer nesse amor. Por que eu falo em números? Porque é mais fácil de a gente interpretar. Esse livrinho ensina muito. Leiam, mas tenham certeza que tudo que é de belo em Nossa Senhora, Deus é infinitamente maior. Nossa Senhora é como se fosse um grãozinho de arroz. E Deus é o sol. O grão de arroz é mais bom, mais belo que o sol? Não. Um grão de arroz continua sendo um grão de arroz. Ainda que ela seja bela e forte, Deus é infinitamente maior. E isso não é desprezar ela. Isso é deixar claro que tudo que tem de bom nela também é para glorificar o Senhor. É igual a lua, né? O brilho vem do sol, não vem de Sim. Deus é o sol. Nossa Senhora é um grãozinho de arroz, meu Deus. E nós somos o quê? Nós somos menor que o pó. Mas nós somos muito amados, ainda que nós sejamos pó. Felizes somos nós, né? Que somos um pozinho tão amado. Santa Teresinha dizia que ela jamais queria ser a rainha do céu e da terra, porque ela não ia ter uma Maria para amar e para chamar de mãe. Nós somos felizes porque temos uma mãe maravilhosa e um pai maravilhoso. Somos grãozinhos, sim, pequenininhos. Mas é belo quando a gente parar para pensar na mão de quem estamos. É tão bom se sentir um átomo, se sentir pequenininho.
sei se vocês lembram, aula de biologia básica. Um átomo é a menor parte de algo. Não existe nada menor do que um átomo. Menor do que uma célula. Não existe nada menor do que isso. Um átomo. Nós somos átomos. Só que eu falo grãozinho de areia porque nem todo mundo vai saber o que é átomo na hora. Nós somos um átomo, um grãozinho de areia. Nossa Senhora é um grãozinho de arroz, que é bem maior que um átomo. É linda, maravilhosa. Mas ela nos conduz ao verdadeiro sol, que é mais maravilhoso ainda. Que é santo, 3 vezes santo. Significa que ela entende nossa fraqueza e nossa pequenez, ainda que ela seja maior que nós. E como mãe, ela não nos julga, ela nos acolhe, ela nos conduz. Ralou o joelho, meu filho, bora, vamos. A mamãe cura, mas vamos caminhando. Tá chateado com alguém da igreja? Bora, meu filho, eu te carrego no meu colo, eu te consolo, bem vamos, não dá pra parar. Somos filhos. Alguns devem ter 1 ano, outros devem ter 5, na idade espiritual. Talvez 20, 15, os santos não são os mais velhos. Mas todos, ela fala, meu filho, minha filha, bora, vamos, a gente tem que se converter. Eu te amo e eu amo mais a Jesus, eu quero te levar para Ele. Bonito, né? Vocês já viram falar de uma série assim? Não? Se vocês lerem esse livrinho com calma, vocês vão ver que o que eu estou falando não chega nem aos pés de como São Luís fala, do amor. Vocês vão falar assim, mas eu não entendo. Então me manda mensagem que eu tento explicar um pouquinho. Mas é lindo. Eu me apaixonei por Nossa Senhora por causa de uma pregação, mas depois que eu li esse livro, meu amor por ela cresceu. E por Jesus também. Se não fosse a intercessão dela, eu não estava nem aqui hoje, nem viva, nem sendo católica. Isso fica para outro dia, porque o nosso tempo acabou. Mas ela ensina a amar. E o mais lindo de tudo é que ela, eu não sei, mas isso me toca, eu acho tão lindo. Ela sendo quem é, ela não quer nada para si, ela leva tudo para Jesus. Que desapego, que humildade, que amor, que caridade, que entrega. Abraão é pai da fé, porque ele obedeceu. Nossa Senhora obedeceu. Abraão foi sacrificar o filho e Deus no último momento não permitiu. Nossa Senhora obedeceu, saiu da casa, sacrificou o filho. Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, libertou o povo do Egito. Nossa Senhora recebe todo o povo de Deus como seu filho. Ela ama cada um como amou a Jesus e educa. Nos 10 mandamentos, ela nos nutre e nos ensina. Os profetas ouviram ao Senhor e alguns poucos chegaram a estar quase perto, face a face. Não viam, mas sentiam. Ela gerou. Parem para pensar. Ela gerou o sangue que corre nas veias de Jesus é dela. Comprovado, né? Cientificamente provado que é o sangue de uma mulher, né? Que geneticamente, né? Nós temos o nome de pai e mãe. Nós temos. E o laudo de Jesus não tem o DNA do pai, só da mãe. Tudo que os patriarcas viveram e fizeram, nós podemos ver reflexos ou coisas muito concretas na vida de Maria. Como Abraão, ela foi chamada a dar tudo e ela deu. Ela foi chamada a entregar o filho, ela deu. Moisés conheceu o Senhor, andou na presença do Senhor, libertou o povo. Ela ainda hoje caminha, nos liberta e nos ajuda. Jó, o homem das dores, que a Bíblia fala que é o homem mais paciente que já andou sobre toda a terra, sofreu. Ela sofreu mais porque nela doeu muito mais ver o Santo dos Santos morto numa cruz. O que eu quero que vocês entendam é, os patriarcas são lindos, mas se nós respeitamos Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Isaías e qualquer um do Antigo Testamento, muito maior deve ser o nosso respeito pela nossa mãe, porque ela passou por tudo. Os santos falam que aquilo que Jesus teve na sua carne, os machucados da paixão,
toda a desfiguração, Nossa Senhora teve no coração, teve na alma de dor. Por isso que ela é tida como medianeira também, porque ela sofreu com Nosso Senhor, mas ela nunca deixou se levar pelo pecado, ela nunca se deixou levar pela mágoa. Ela intercedeu: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem de Jesus. Nossa Senhora estava lá rezando por eles também. Deus é justo, Ele capacitou ela, mas ela correspondeu à graça. O que eu quero que vocês entendam é, se ela quisesse abrir mão de tudo, ela teria aberto, ela poderia ter pecado. Ela também teve que fazer a escolha dela. Quando o anjo sauda, ave cheia de graça, é cheia, é transbordante. Cheia de graça significa cheia de Deus. Bendita é você, cheia de Deus. Ave é um cumprimento, cheia de graça, transbordante. Sempre que no Antigo Testamento vão saudar alguém, os anjos eles saudam, mas eles nunca falam cheio, cheia, transbordante. É como uma fonte que jorra. Vamos terminar? Mãozinhas. Salve, Rainha. Mãe de misericórdia, vida e doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, delegados filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando deste vale de lágrimas. E a coisa advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desenho, mostrai-lhe Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Obviamente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estamos sendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.